Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo esse podcast. Esse é o Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio, e chegamos nesse dia ao 11º episódio. Que coisa boa, hein? Você já me conhece, né, Lucas Carminati, e aqui ao meu lado direito ele, que não é Todinho, mas é meu companheiro de aventuras, Nami. Seja muito bem-vindo, meu mano, Mais um, depois do sucesso do último. É isso aí. E do antes do último. Foi legal, agora o pessoal já tá cobrando que tem que ter mais podcast tirando dúvida e não sei o quê. Agora é contigo aí. E eu vou dar um spoiler, hein? Vou dar um spoiler. Love's in the air, everywhere I look around. Uau! Que isso? Por essa eu não esperava. Como é que chama aquele negócio pra afinar a voz da pessoa? Aí, Melodyne. Não, Daitude, como é que é? Autotune. Autotune, tava ligado? Não, mas cantou muito bem, não precisa afinar, não. A gente passa não sabia vergonha desse aqui também, talento né? aí, cara. É, mas é só pra dar um spoiler de Vai do que vem passar por aí. essa vergonha no Marguinha crédito ou pra no nós. débito? Faz. Ultimamente no crédito, viu? Bom, de acordo com esse spoiler do meu amigo, dessa introdução, hoje estamos aqui num dia especialíssimo, porque o amor está no ar. Isso aí. Como você já viu na thumb, no título desse vídeo, nós estamos hoje aqui no Pod Vizinho, no 11º episódio, comemorando o Dia dos Namorados. Uau! Oh, coraçãozinho. Solta os corações. E para brilhantar esse programa, eu não poderia ter chamado nenhuma outra pessoa, outras pessoas, né? Porque são dois. Afinal de contas, um casal formado por duas pessoas, né? E eu fiz questão de fazer o convite para dois grandes amigos que eu tenho. Inclusive, já citei o nome deles em algum podcast aqui, porque são pessoas que moram no meu coração. Antes de nos conhecermos no mercado condominial, a gente é amigo e tenho o prazer de receber aqui, junto com meu amigo Nami, no Pod Vizinho, eles, Richardson Passos e Francine Faraco. Meu Deus do céu. Vamos passar de palmas. Muito bom. Que isso? Olha só. A gente tá muito corta para eles, produção. Corta para eles. Olha só que casal. Olha. Meu Deus. Que padrão de elegância. Não é? Parece um estádio de futebol, né? Começa a aproximar. O beijinho. Tá liberado o beijinho hoje aqui. Tá liberado. Pode beijar? Pode beijar. Não pode beijar. É outro podcast. Mas tá bom, vamos. Concorrente. Não é concorrente. Não, pode beijar o podcast parceiro. do irmão da Fran aqui, do Rafael Faraco. Um abraço. Queremos receber você aqui, Rafa. Aí, ó. Vamos lá. Estamos cobrando ao vivo para ver se dá certo. Né? Que pressão. Bom, sejam muito bem-vindos, meus amigos. Quem vai falar primeiro? Vou deixar aqui. Primeiras damas, Deixa que eu deixo. Temos aqui Francine Faraco, mais conhecida como Fran, né? E o Richardson Passos, mais conhecido por Richardson mesmo, né? Porque ri só a Fran que pode chamar de rir. Exatamente. É, que é muito íntimo, né? Bom, meus amigos estão aqui, eu estou muito feliz de ter vocês aqui. E como sempre, a gente sempre começa fazendo as apresentações paroquiais, né? Com certeza. Vamos situar quem é cada um, porque também não estão aqui à toa. Obviamente, são um casal maravilhoso, lindos, né? Mas estão aqui porque também fazem parte do nosso mercado condominial. E nesse podcast vamos falar sobre amor, sobre história, sobre muitas coisas, mas também continuaremos entregando a você que está aí do outro lado da telinha, nossa audiência qualificada, muita informação, né? Então, não acho que você vai apenas conhecer uma história bonita, tem muito aprendizado para você tirar desse podcast hoje. E está aqui conosco, então, ele, Richardson Passos, natural de São José, ele é casado, tem 2 filhos, o Pietro e a Alice, que são maravilhosos, né? Amo eles de paixão, e obviamente são filhos da Fran também, né? Formado em enfermagem, ele iniciou a carreira como militar na aeronáutica, né? E vai falar um pouco sobre isso também. E hoje não, né? É síndico profissional há 6 anos e é diretor da empresa, como é que fala? Forma Soluções Prediais. Certíssimo. E tem um mistério aí que ele vai contar ao longo desse podcast. Perguntei nos bastidores por que tinha 2 Fs. No podcast eu te conto. Então nem eu sei, irmão. Vou descobrir aqui vamos junto. juntos, surpresas. Meu mano, seja muito bem-vindo. Fica à vontade aí, dá um oi pro pessoal naquela câmera ali. Lucas, Nami, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. E vamos bater esse papo gostoso aqui, tá do lado da minha companheira, né? Que é a maior culpada de eu estar hoje aqui na área condominial, vem da Francine Faraco. Meu Deus, eu não sei então se a gente tem que agradecer ou dizer culpa sua. Isso, acho que... Eu não sei se eu fico feliz ou triste com essa culpa. Olha, não dá pra fazer, né? Porque nós 4 aqui estamos na área, então É verdade. somos inteligentes, loucos. Só o futuro dirá. Picado pelo mosquitinho do condomínio, né? E ela também, né? A companheira do Ria, Francine Faraco, natural de Florianópolis, casada.
mãe do Pietro e da Liz. É formada em arquitetura, iniciou sua carreira já como arquiteta, né? E a Fran é especialista em interiores e é diretora do escritório Francine Faraco Arquitetura. Seja muito bem-vinda, Fran. Obrigada, meninos. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Gosto de falar de amor e também de falar da área condominial, da arquitetura, de trabalho. Tá tudo conectado. Mas é o seguinte, vamos começar primeiro pelo love. Primeiro, em comemoração do Dia dos Namorados, meus amigos, eu já conheço a história, mas eu queria muito que todo mundo que está assistindo, você que está aí, se prepare para fortes emoções, né? E vocês começassem a contar um pouquinho, né, em homenagem ao Dia dos Namorados, como se conheceram, como que as suas histórias se cruzaram. E aí agora é com vocês, não tem nada a ver com isso, finge que a gente não tá aqui. Vamos tentar ser breve. É uma história bem bacana, bem gostosa de relembrar. É verdade. Então, eu e o Ri, na verdade, somos católicos e a gente frequenta a mesma igreja. E naquela época, a gente não se conhecia, obviamente. Eu descobri que tinha um grupo que fazia ações sociais dentro dessa igreja. E eu achei muito interessante. Falei, quero participar também. Como é que é esse grupo, né? Se chamava Arautos da Alegria. E ele levava justamente alegria, carinho, contato com as pessoas. Não era muito voltado para a parte material. Era realmente tu poder se conectar com a pessoa, uma parte mais humana. E eu achei muito interessante. Era uma visita que acontecia semanalmente, todo domingo. Eu falei, quero participar. E aí me indicaram que eu tinha que conversar com a pessoa responsável pelo grupo, e era Richardson Passos. E aí, na época, ficamos muito amigos, né? A gente começou a conversar e falar sobre o grupo, tudo. Descobrimos que ele trabalhava numa clínica que ficava na mesma rua do meu escritório, então a gente começou a almoçar junto, começou a se envolver como amigos, ficamos muito amigos. Amigos confidentes, inclusive, né? De contar histórias de relacionamentos anteriores. Meu Deus! É verdade. É bom. E até que foi evoluindo e de repente nos vimos envolvidos. E uma coisa que é bacana pela nossa história do voluntariado, ele é muito presente em duas coisas muito fortes, né? Que é a amizade, a gente é muito amigos, e ter 2 filhos e viver 9 anos, né? Então 9 anos juntos, praticamente. A amizade que permanece e o voluntariado, que é onde a gente vai, as fortes emoções que a gente vai falar. Eu acho que ele é o que permeia o nosso relacionamento, o companheirismo e o voluntariado, né, meu amor? E foram 2 coisas que não se perdeu durante esses anos todos. A gente sempre procurou. Inclusive, eu já fui inserido nesse projeto aí também. Legal. O Lucas já participou com a gente. Já participou, acho que umas 2 ou 3 vezes ali na Orionópolis catarinense, Isso. né? A gente faz um trabalho, a gente se veste. Quer dizer, eu me visto com a roupa que eu tenho e ele com a roupa de palhaço. Colocamos no narizinho e vamos lá tocar violão e levar alegria. É muito bom, muito legal. Essa é a ideia mesmo, né? Hoje, muitas instituições, elas são carentes tanto de materiais quanto de tempo e de carinho, afeto ou uma palavra, né? Então, é o que a gente fazia mesmo lá em 2017, 2015, né? Então, a gente acaba tendo isso muito forte no voluntariado, é ajudar o outro sem olhar a quem, né? Então, e era muito interessante porque eram vários segmentos, né? Cada semana a gente visitava uma instituição diferente. Então tinha Orionópolis, que o Lucas teve prazer aí de acompanhar a gente numa das visitas. Tinha Casalar, que daí a gente dava atenção para as crianças, ia de fantasias, e conversava e brincava com as crianças. E tinha Asilo também, que era muito legal, porque é uma troca mútua daí, né? A gente ia lá para dar uma assistência, conversar, e escutava muitas histórias, né? Das pessoas de mais idade aí, com suas experiências. Então, a gente diz ainda, a gente faz para ajudar os outros, mas quem, no fim, acaba saindo ganhando a gente sai cheio, né? Com certeza, ainda mais nessa época que a gente viu essa recente tragédia no Rio Grande do Sul, que o exemplo de vocês fique para todo mundo, né? Que, obviamente, toda ajuda é válida, né? Mesmo que seja momentânea. Mas que essas pessoas aí possam continuar fazendo bem de alguma outra forma, né? Eu falei que eram fortes emoções. Mas que história incrível, né? Linda história. E, ok, na vida se encontraram assim desse jeito. Mas e o mercado condominial? Como chega na vida desse casal? Como é que é isso aí? Conta essa história pra nós aí, que eu sei que tem um lance bem curioso aí pra vir pela frente. Então, até linkando em relação a isso, e na época que a gente se conheceu, tornamos amigos e depois começamos um relacionamento. Eu morava na Pedra Branca, ela morava ali no Itacurubi, e na época eu trabalhava no hospital o SOS Cardio,
que ficava muito próximo bem pertinho. ali do apartamento E que e era da área da saúde. Exato. Nada a ver com condominial. Isso, exatamente. E aí, claro, Que naturalmente... já é uma profissão vocacionada, né? Para pessoa ser enfermeiro, já tem que ter uma vocação para isso, né? E aí imagina tu trabalhar no hospital e um dia sim, um dia não, tu vir lá da Palhoça, né? Pegar um trânsito e tu ter um ponto de apoio do lado do hospital. E aí, claro, naquele momento, fica aqui, deixa uma roupa, deixa o teu jaleco. Vamos ver, amigo, tava... Mas teve um detalhe, né? Eu fui adquirindo o guarda-roupa do Lupe. O Lupe é o cachorrinho de 13 anos. Primeiro eu ganhei uma gaveta, né? Uma gaveta, depois uma prateleira, depois uma porta e depois eu ganhei as 2 portas. Mas olha, foi suado para conseguir esse guarda-roupa. E aí nisso, claro, né? E a gente tá praticamente 9 anos juntos e é uma história que a gente vem construindo. E como eu comecei a frequentar o apartamento, aí que a gente colocou em comum acordo e até foi uma sugestão dela, tu tá ficando aqui, não tá ficando parado no teu apartamento, bota pra alugar e tu vem, vamos morar juntos, né? E isso a gente fez. Juntar as escovas de dente. E como eu sou meio metido, acabei me inserindo ali na área do condomínio, né? De reuniões, assembleias, dos vizinhos. Então eu acabo tendo a ser aberto, extrovertido e vai conversando e vai querendo conhecer e a curiosidade. E aí eu fui numa assembleia, aí na época eu já tinha me candidatado a conselho e tava lá só ajudando, né, para entender o que era um condomínio. E aí a Fran falou assim, cara, tu vai pra essa assembleia, mas pelo amor de Deus, tu não vai se eleger, candidatar assim, não. Não, tudo bem, eu fui pra assembleia e ficou naquela coisa assim, precisamos de um candidato, e um olha pro outro, e um olha pro outro, não sei o quê. E eu disse, eu não quero vizinho interfonando aqui no meu apartamento. E na época eu lembro muito bem isso, em 2017, 11 de dezembro de 2017. E teve uma senhora que levantou uma posso assumir, só que o meu filho vai ter, o meu neto vai nascer e eu preciso pelo menos ajudar uns 3 meses. E aí eu precisaria de que alguém assumisse 3 meses para depois eu assumir, e ajudar ele e depois eu assumo. Aí, quem que vai ficar 3 meses? Deu assim, nessa condição, temperatura e pressão, eu levantei o braço. Eu levantei o braço e disse, não, fica os 3 meses aí, depois a dona Rosângela assume e continua a gestão. E aí, com um bom TDAH não diagnosticado na época, o hiperfoco... Se dedicou ao máximo. Nossa, e acordou... Não, era assim, eu acordava às vezes 7 horas da manhã, olhava pro lado, cadê? Eu não tá mais na cama, que estranho. Onde é que tu tá? Tô aqui em cima do telhado, descobrindo como é que... Era assim. Aí eu tinha... a gente só tinha... Aí eu tinha dito pra portaria... Muito bom. Tinha dito pra portaria que nenhum fornecedor, nenhum prestador de serviço entrasse sem a minha presença, pra eu entender, né? Curiosidade, até pra entender a máquina. Mas a gente tinha um acordo, né? E eu acho que funcionou muito bem, né? Que ela não queria que nenhum vizinho ligasse pra ou reclamar ou... Era o nosso apartamento, que é onde né, tá a nossa privacidade. Descanso e tudo mais. E aí eu disse lá na porta, gente, o negócio, pra eu continuar aqui, eu preciso que vocês não interfonem, dá o meu contato, o meu celular, eu fico totalmente 24 horas disponível, eu desço, venho atender, mas não interfona. Não, e seguiu muito bem. E aí, como a gente tinha um acordo numa assembleia e eu fiz um print dessa ata de 3 meses, eu cheguei pra dona Rosângela, já tá dando tempo aqui dos 3 meses, a gente vai chamar uma assembleia pra senhora assumir. Não, tu tá indo super bem, o pessoal tá gostando. Eu disse, não, mas tá na ata, a gente tem que respeitar o que foi decidido lá. Só que eu já tava gostando, né? Sim. E aí, de 3 meses, eu já vou pro 7º ano como síndico do Plaza Mediterrâneo. E não é qualquer condomínio, né? A gente tem ali um condomínio com 200 unidades, 24 espaços sociais. Comuns, 24, já né? Já passou por obra, pelo jeito, pintura, Exatamente. Né? E eu digo que a Fran, ela foi responsável porque, querendo ou não, era o lar dela, né? Depois se tornou o nosso. E me inseri nesse meio, né? De oportunidades. Eu sempre falo que eu tenho uma gratidão imensa pela Fran em relação a isso. A gratidão de eu ter essa oportunidade. Que eu, com certeza, eu não teria estado lá no Plaza e estar aqui hoje.
Uhum. Eu acho que isso foi uma construção porque a gente está nesse Foram processo. 7 anos de uma escola, na verdade, Exatamente, exatamente. E aí, claro que agora a gente segue por outros caminhos, outros projetos e sempre querendo crescer e trazendo novos frutos, né? A minha curiosidade beleza, voltou lá, apertou lá o elevador e tal. O que tu foi pensando lá do salão de festa? Como dar a notícia de que não era pra... Foi sem querer. Não quero saber. Foi sem querer. São só 3 Parece- meses. Exato, São só 3 meses. Foi essa. Você falou, Já abriu a levantar a mão. porta falando, são só 3 meses. Você falou levantar a mão, eu me lembrei, sabe essas cenas desses filmes de leilão, que a pessoa não sabe como tá no leilão? Tipo assim, essa peça, $1 milhão. Arrematado. Foi Mas eu acho que a desculpa foi dos 3 meses e eu acho que ela já me conhecia o suficiente Já pra saber sabia que não que- tinha volta. Mas cara, que você falou essa questão é muito importante, né? No meu relacionamento também, eu sou casado há 6 anos e eu, como advogado, ficava generalista tentando achar um nicho para advogar. E aí o condomínio sempre esteve presente, mas nunca foi um foco específico. Falei assim, vou parar tudo, não vou pegar mais nenhum tipo de ação, só me dedicar a condomínios. Porque você acaba tendo uma queda de receita até você poder Entrar no mercado, entrar né? no mercado com esse know-how exclusivo, né? E aí a gente tive em casa a mesma coisa, ó, vai, porque aqui a gente tá garantindo tudo, tá tudo em paz, vai... E como tu recebeu... Desculpa, Pedro. Pode. Como tu recebeu Segue. a notícia, Fran? Então, no primeiro momento eu fiquei impactada, porque a gente tinha feito esse acordo, né, de isso não acontecer. Mas, enfim, eu conheço o Rio, eu sei que ele gosta de desafios também. E a parte, até desde que a gente se conheceu, eu sempre digo que a parte que eu mais admiro nele é esse cuidado com as pessoas, o contato que ele tem, essa parte humana, tanto que a área da saúde, eu sempre disse pra ele, não larga a área da saúde. Ele ainda tem lá, né, Umas ele participações da tem empresa. as participações ainda nesse segmento, porque realmente é esse lado humano dele. E isso ele Sim. transfere para quando ele cuida dos condomínios, para quando ele cuida das pessoas, quando ele tá, né, olhando pelo condomínio. Né, qualquer lugar que a gente entra, eu já vejo o olhar dele. Ah, esse prédio poderia ser melhorado, esse aqui poderia... Então, eu já sei que é esse olhar de cuidado, de querer realmente o melhor para os outros, de receber bem. Esse é o Richardson. Meu Deus, o amor está no ar. Põe, receber esse elogio em rede nacional não é pra qualquer um. É hein? verdade. Internacional. Opa, É perdão. internacional. Sim, porque o YouTube tá no mundo Claro. todo. Gostou, né? Gostou? Tá certo, Tem certo. que valorizar. Em dólar, né? É monetizado eu em acho que dólar, esse né? vai ser o recorte hein, pra gente divulgar no Instagram, não é? É. Vamos lá. Bom, anota aí já o tempo. Facilita o meu trabalho aí, produção. Bom, mas aí você entrou como síndico, tá? Eu conheço um pouco já a tua história nesse sentido. E, de fato, se tem alguém que pode testemunhar, isso sou eu, cara. Porque a gente já percorreu aquele Plaza muitas vezes para muitas coisas e estudando ideias e situações e, graças a Deus, conseguimos aplicar muitas coisas lá, né? E como eu falei anteriormente, o Plaza foi uma escola, né, para você. E isso fez com que você acabasse migrando para outras áreas, né, despertando o interesse nesse cuidado e tal. E você, quanto síndico, como diretor também, né, como proprietário, né, da Forma Soluções Prediais, assim, e também estendo essa pergunta para vocês, já imergindo um pouco mais no mercado condominial, até para a gente entregar para quem está assistindo aí conteúdos bem importantes, né? Como que você vê essa importância hoje de manter manutenções, pintura, toda essa estruturação, né? Isso valoriza o empreendimento de alguma forma, não valoriza? E, Fran, qual que é a importância, você quanto arquiteta, de não se fazer uma obra ou tomar uma postura, uma decisão, sem ter um bom projeto e tal? Então eu quero que nesse bem bolado, nessa mescla legal, que eu acho que vocês conseguem bem complementar um ao outro, qual a importância da manutenção, qual a importância do projeto e como isso pode valorizar um empreendimento. Vamos lá. Ah, perfeito, perfeito. Eu comparo um pouco assim até a estrutura predial, né, a edificação como um corpo humano. Ela merece cuidados. Ela tem a sua necessidade. Então ela tem o corpo humano, ela precisa ter atividade física, precisa se alimentar bem e a estrutura ela precisa passar por algumas manutenções preventivas. E aí muitas vezes essas manutenções preventivas elas são 3 vezes mais baratas do que as corretivas. Então, uma lavação,
uma verificação de fachada ou outros sistemas para que evite, de fato, o colapso dessa estrutura ou que, de fato, na hora da correção seja mais caro. E eu sempre trago isso, porque eu não sou da engenharia nem da arquitetura, e eu sempre defendo muito, na área condominial, cada um no seu quadrado. O advogado condominial no seu quadrado, o especialista da administradora e o profissional de engenharia, que é extremamente importante, e também o profissional de arquitetura, que vai trazer essa otimização de espaço, valorização. Então, em relação aos profissionais, é onde que a gente trouxe, na forma predial, as soluções para que a gente faça com um olhar até de síndico, como 7 anos como à frente de um condomínio grande. É claro que a gente, como o Namir falou, obra, fornecedores, aquelas dores que muitas vezes eu passei como síndico, eu quero trazer para a forma. E isso atrelado muito, tendo uma profissional de 20 anos no mercado da arquitetura, com expertise e know-how que ela vai me abastecendo com informações também. E trazendo isso, com certeza, o empreendimento ele fica muito mais valorizado, tanto não só para venda, mas para aluguel, até para investidores. E isso traz uma rentabilidade a longo prazo. Uhum. Infelizmente, a gente fala aí de alguns empreendimentos ali, até da Beira-Mar, né, que teve, acho que recentemente, que teve um colapso. Uhum. Imagina o quanto isso, e muitas vezes é um empreendimento da vida daquela família, né? E a gente trazendo aqui, hoje no Dia dos Namorados, a gente falando em relacionamento, casal, mas são vidas, né? Então a gente está falando de muitas vezes ele construiu um lar durante 30 anos, tá lá e, pô, do nada ruim. Né? Ruim porque não teve uma manutenção, porque ele não cuidou, ele não fez os check-ups, que é o que o corpo humano precisa, ele não fez uma manutenção preventiva, ele não teve uns profissionais. Então, muitas vezes, essa mudança de chave condominial, ela está acontecendo muito forte nesses últimos meses, anos, né? De ter profissionais para cada área. Uhum. Porque síndico profissional explodiu na pandemia, né? Sim. Então, muitos advogados, muitos engenheiros, muitos... enfim, que viram uma oportunidade de trabalho. Mas eu vejo o síndico profissional como um gestor. Se ele é advogado, ele é lá como síndico, ele é síndico, gestor, e não engenheiro. Perfeito. Ou um advogado. Então eu acho que nisso a gente precisa realmente colocar cada um no seu quadrado e tem que otimizar. Então, para mim, hoje, com uma edificação, até no lançamento dela, ela já teria que sair com um combo de administradora, advogado e engenheiro. Uhum. Já sai, porque por mais que é uma estrutura nova, ela tem alguns sistemas que precisa passar por uma verificação, as NBR estão aí preconizando, e muitas construtoras têm isso também, de ter as manutenções preventivas para não perder a garantia. Sim. Então sim. isso evita, às vezes, mudar a mentalidade no sentido, não é um gasto, é um investimento. Sim, valorizou o apartamento, o imóvel, né? No geral. Como se você fosse pintar a sua casa todo ano, né? Eu vou Exato. fazer um comentário, daí eu vou passar para Fran, porque o que eu vejo? Eu sou advogado, essa é a minha profissão principal. Mas ter sido síndico e ser síndico do meu prédio também faz com que eu tenha um olhar diferente. Abre muito. Até para que porque o meu condomínio é uma maravilha, assim. Olha, vocês estão de parabéns. É um lugar tranquilo. Sério, são pessoas... bacana. Família. Não posso reclamar também, mas... Tudo que a gente propõe como melhorias, o pessoal aceita rateio, entende. Talvez seja meu papel também ter feito isso nos últimos anos, de entender que não é gasto, é investimento, valorização, aquela coisa toda, né? E agora esqueci o que eu ia perguntar. Tá, lembrei. O engenheiro, é importante esse acompanhamento, porque a gente já vê advogados acompanhando mensalmente, mas poucos engenheiros. Porque às vezes o síndico não tem condições. Eu também não tenho condições de saber se o eletricista está fazendo um trabalho adequado. Uhum. Né? Para ter um laudo, né? O que eu posso fazer é buscar referência de mercado da empresa, Uhum. né? Falar, ó, essa empresa o Lucas indicou, a Fran indicou, o Charles, né? Tem um bom contrato, Tem um bom contrato, RT. agora você não sabe. Então é importante ter esse acompanhamento. E eu vou passar para a Fran, que me parece tão óbvio, que é o que a gente estava conversando antes da gente iniciar a gravação aqui, de se fazer um planejamento, um projeto, e se gastar de forma mais inteligente e eficiente, né? Que eu estava até comentando que a gente precisa colocar um toldo lá no nosso condomínio, e eu quero um projeto, porque já está, né, na hora de revitalizar a entrada e colocar o toldo adequado. Não é óbvio, Fran,
Parece óbvio, que mas esse gasto é... Mas a gente se depara muito, tecla, viu? entendeu? A gente se depara muitas vezes com condomínios que não têm essa leitura. Até costumo dizer assim que o RI, ele é o meu maior e melhor comercial. Porque se todo síndico pensasse como ele, eu não sou síndica, né? Mas eu estou envolvida com a área condominial como arquiteta, como profissional especializado. E o que eu mais vejo é justamente o síndico nos procurando sem ter já definido junto com os moradores e sem ter até, às vezes, um conselho, né, uma comissão preparada para isso, de não fazer um projeto já pensando num todo e fica aquela colcha de retalhos que a gente costuma dizer. Porque vai fazendo as coisas aos poucos, às vezes não está conectado, às vezes faz do seu jeito e acha que aquilo vai solucionar por questão de economia. Isso. E, na verdade, não é econômico agir dessa forma, né? O ideal é realmente ter um profissional especializado que traga todas as soluções, que consiga fazer um projeto bem completo, já pensando tanto na parte funcional, estética, né, já como um todo, e nem que aquilo depois seja executado aos poucos, no seu tempo, né, com suas verbas, né, o investimento que está preparado para aquilo, mas que já tenha um projeto completo que a gente possa seguir. E isso, sim, é muito vantajoso para o empreendimento, para o condomínio, em termos de valorização, em termos de sustentabilidade, em termos de economia, inclusive, no futuro. Atrai, sim, outros olhares, né, de pessoas, às vezes, que querem locar aquele empreendimento, ou de investidores, como já foi citado aqui. Então, só tem a ganhar, realmente, a gente fazer a coisa da forma correta. Quando eu assumo um projeto desse, eu sempre aconselho os síndicos que façam essa comissão, que é bem interessante, porque é complicado para a gente, às vezes, ter que transmitir um projeto para vários condôminos, né? Cada um vai ter seu gosto, cada um vai ter a sua identidade, cada um vai querer a sua linguagem. Então, montando uma comissão aí de 4 ou 5 pessoas no máximo, a gente consegue transmitir isso para esse grupo e o grupo transmite pro macro, vai, né? com um negócio mais mastigado, mais definido, né? Para poder... E claro que um bom profissional que atende a área condominial, porque é diferente um pouco de tu trabalhar. Eu trabalho com interiores, né? Quer dizer, trabalho, na verdade, com tudo, né? Arquitetônico, interiores, mas acabo tendo um foco maior de interiores por ter participado de algumas mostras de arquitetura e tal, né? Então, acabou a parte profissional indo mais nessa linha. Mas eu tô 20 anos trabalhando nessa área, né? Então, assim, a parte de interiores de uma casa, de um apartamento, de uma casa, um cliente específico, a gente tenta extrair a identidade, a linguagem dele, o dia a dia dele. Quando a gente fala de um condomínio, a gente procura ser o mais neutro possível. A gente tem que atender o maior número de pessoas. Então, a funcionalidade vem em primeiro lugar, né? Claro que também utilizando os recursos que o prédio tem para investimento, isso também eu bem costumo dizer que é um estudo bem também minucioso, a gente tem que ter essa expertise de saber utilizar a verba que o condomínio tem, e tem, tá? Existem várias formas, a gente pode investir muito, como pode investir pouco, mas trazer uma revitalização que realmente se sustente e que traga um benefício bom para o condomínio. Eu sempre falo, eu vou ficar todo podcast que dá para falar, eu falo isso, eu repito, síndico bom não é o síndico que faz economia no condomínio, tá? É que faz uma boa gestão e planejamento com os recursos do condomínio, porque não necessariamente o condomínio precisa ter muito dinheiro, mas se tiver planejamento a longo prazo, tudo se concretiza. Exatamente. Queria até roubar um pouquinho a cena de vocês. Claro. Queria fazer uma pergunta para Fran. Opa! Olha! Não, só toma cuidado. Esse é o momento. É uma pergunta pessoal. Não, eu sou um grande admirador dela, né, como profissional, e a gente assumiu o Plaza e era uma dor dela, da questão do Plaza, porque o Plaza tu acaba comprando a área de lazer e vem o apartamento de brinde, né? Porque é pequeno. Esse é o meu discurso. Eu roubei, mas eu vou passar a bola pra ti agora. E quando a gente assumiu, vamos tentar fazer algumas coisas. O que de solução, Fran, tu trouxe, né, do espaço em relação ao que a gente conseguiu lá no Plaza? Dos hobbies. Isso! Então, eu presenciei isso com os meus próprios olhos. Boa. Cara, que isso era discussões de anos. É porque os empreendimentos novos, eles já vêm, né, com uma apresentação. Tu tens o teu apartamento, tu tens toda a área comum, área de lazer, né, vários atrativos. Tem as garagens e tem os hobby box,
que é onde tu guarda lá, né? Prancha de surf, bicicleta. Sim, as cacalhadas. Coisa... O quarto de jogos, tu abre a porta e joga tudo lá dentro. E os apartamentos, os empreendimentos novos já vêm assim, né? Não, tem que ter o hobby box. E o Plaza não tem um hobby box. Não tinha? E eles são pequenos, não tinha. E eles são apartamentos bem pequenos, assim. Então, é importante ter, né, esse recurso. E a gente ficou ali matutando, né, já há um tempão. Eu ia nas reuniões, nas assembleias, sugeria como condômino, nem era como arquiteto, eu sugeria, vamos fazer o hobby box. Ninguém dava... Os moradores queriam, mas os administradores do condomínio não davam muita bola pra mim. Aí, quando ele entrou como administrador, eu falei, agora nós vamos fazer o hobby box. Chegou a minha vez. Me mostra tudo que tem de possibilidades nesse prédio cheio de áreas assim, pouco utilizadas, subutilizadas. Falei, vamos aproveitar essas áreas aí. Tinham vários depósitos grandes, em andares diferentes. Aí fui lá, verifiquei tudo, fiz a medição fina de tudo e começamos a alocar. E fizemos vários hobby box, um para cada condomínio, porque tinha que ser ou tem todos ou não tem nenhum, né? E sabe o que é o mais legal? Eu Sim. tive lá, presenciei, tive que ir lá conhecer, né? Porque como é que pode... E eu não consegui, com os meus olhos, identificar onde era. Ele teve que me mostrar. Então ficou um trabalho, olha, perfeito esse eu acho e bem que aproveitado mesmo. É o cenário ideal para o profissional de arquitetura. Otimizar espaços com elegância e que traga valorização. Usou embaixo da rampa, né? Embaixo da rampa dos veículos. Porque o mais comum de acontecer em alguns condomínios são as garagens, né? Só que tem... vaga de garagem, que tu tem a parede, tu tem uma coluna, ou é meio vazado, às vezes é no meio do nada. Pô, vai ficar aquela poluição numa garagem? Pô, não cai bem, né? E aí a Fran, com toda a expertise dela, não, vamos lá, que mostra aí, vamos ver. E eu fui fuçando cada espaço e a gente montou 200 hobby box para cada morador. Foi um presente pro condomínio. Aí foi até engraçado, a gente tinha lançado o dia do sorteio do hobby box, para cada um receber a sua chave, né? Acho que teve mais de 70, 80 pessoas para o sorteio. Enchia, assim, o cinema. A Assembleia não dá isso. No dia da Assembleia. Fica a dica, então, aí pros condôminos e síndicos que querem... Não tem hobby box aí, não. Ou às vezes tem uma arquiteta. A Fran é especialista nisso, gente. Tá aqui, ó. Às vezes tem uma área, né? Aqui não tem problema fazer jabá, não, Richard. Isso aqui é ó, no final do episódio, ela vai deixar os contatos. Você entra lá no Instagram, chama que ela vai dar um jeitinho no seu condomínio. Porque às vezes tem uma área até que o síndico não sabe o que fazer, tá lá subutilizado, uma área perdida. Aí, às vezes ele pensa, vou integrar essa área com a área do salão de festas, vou integrar. Às vezes é um hall, tem condomínios que tem um hall gigante. E poderia ter outros... Olha, Fran, eu vou falar uma coisa, já tô louco pra você ir lá no meu condomínio. Tem um hall de entrada gigantesco, vazio, que não tem uma planta. Tem uns vasos velhos, feios lá. Entendeu? Mas é verdade. Cuidado dos vasinhos lá, deixa... às vezes a gente consegue até trazer funções, não só fazer o projeto do ambiente, mas pensar em soluções, em novas funções, o que o condomínio está precisando, né? Justamente por já ter essa realidade, né, dos condomínios, viver junto e ter, né, em casa uma pessoa que está sempre também trazendo as necessidades que a gente vê aí no mercado, né? Inclusive, assim, muitas das coisas que a gente trouxe para cá e algumas delas que eu usei como exemplo, o condomínio Plaza Mediterrâneo, eis aqui o síndico, né, que está aqui com a gente, que a gente falou da primeira vez que eu vi um mercadinho em condomínios, foi lá no Plaza, onde a gente foi... Citei aqui o exemplo, né, do picolé que ficava lá, a pessoa não deu muito certo? Não deu, mas valeu a experiência. Teve a tentativa. Então, assim, é muito bacana essa forma com que vocês se utilizam como até uma forma de um laboratório para entregar pro condômino, e eu acho que isso que é muito legal, muito bacana, tanto em você quanto na Fran. Sempre que a gente conversa com vocês sempre procuram colocar as pessoas primeiro, não... Porque a Fran poderia chegar e dizer, vou me aproveitar agora, sou uma arquiteta, tudo que o meu marido for fazer, vou cobrar um projeto e tal. E eu sei que ela não cobrou o projeto, tô aqui, né, falando isso. Tipo, ela, cara, vamos fazer para as pessoas e para nós também indiretamente, mas para as pessoas, para que as pessoas estejam mais felizes. E eu acho muito legal, muito bacana ver essa cumplicidade, essa entrega, né? A gente citou aqui também dos carros elétricos, daí eu falei que uma das primeiras vezes que eu vi um carregador elétrico num condomínio para um carro elétrico foi lá no Plaza. E até tu teve a ideia, né? A questão de... tinha outros moradores... Já estava pensando um dia lá, a gente foi lá conversar sobre outra coisa e não conseguimos dar atenção porque estava matutando como fazer para botar...
E até o Jackson da Intertel teve aqui, e é bacana como a gente está vendo esse desenvolvimento de tudo que está acontecendo atualmente. Muitas coisas tu já tem, né? Lixo zero, condomínio lixo zero. Como é que é o nome daqueles negócios que tu pegou para fazer o lixo zero? Explica pro pessoal. Na realidade é que a gente fez a manutenção da piscina aquecida, e a gente colocou rejunte epóxi. Ele vem num baldinho assim, acho que uns 2 quilos, 3 quilos é o baldinho. Tamanho assim, né? E aí, na época, a gente estava implantando junto com o Plaza Mediterrâneo, ele fica na frente do Jardim Botânico. E ali, claro, tem um laboratório, ele tem todas as informações. E a gente começou uma aproximação ali, e a gente... Isso que é 5 anos atrás? 5 anos atrás. 2019, né? 2019. 5 anos atrás. Isso que nem se falava em orgânico. E aí a gente começou essa aproximação. E eles, tu tem que comprar uns contentores assim, e aí tu pode trazer aqui e tu troca os contentores. São os galões de 50 litros. E aí a gente disponibilizou esses baldinhos para os moradores. A gente pediu para a equipe lá lavar os baldinhos e entregar para cada morador, para estar lá na cozinha ali, ou botar só o orgânico dele, despejava. Pra fazer a compostagem. Exatamente, aí a gente instalou uma pia, né, um tanque, né, para fazer a lavação desse baldinho, já sai. Então, assim, foi um precursor na questão da questão do... Inclusive virou um projeto de lei e depois se tornou já uma claro, tinha outros profissionais... Pensa uma lixeira bonita que era... É verdade. Não, eu outro dia... Tem cheiro de lixo. Eu abro muito assim... Como eu tive muita oportunidade, né? A Fran me proporcionou isso. Eu gosto muito de receber as pessoas e dar oportunidade também. E eu recebo alguns síndicos, alguns grupos, algumas empresas, né? Que já queria visitar o teu condomínio para mostrar para algum grupo de síndicos. Se eu não me engano, eu acho que era até um curso de síndicos. E aí eles não vão conhecer. Eu acho que foi uns 10, 12 síndicos lá. E aí visitamos todos. Quando entraram na lixeira, depois saiu um cara meio que puto assim, né? Assim, o que houve? Não dá, cara. Pô, até a lixeira do cara é cheirosa. Não sei o quê. Eu assim, não. Bem legal, assim, a história, assim. Muito bom. Gostoso. E assim. claro, eu vejo que tudo que a gente aplica na nossa vida é fruto, ou melhor, tudo aquilo que a gente aplica na parte em que as pessoas veem é fruto daquilo que a gente é muito nos bastidores, né? Eu conheço um pouco vocês mais intimamente, digamos assim, né? De frequentar a casa. E eu queria muito que a gente mudasse um pouquinho o foco agora, porque tudo isso que a gente falou até agora tem muito a ver com a história de vocês, né? E vocês têm um filho maravilhoso, Pietro. E eu queria muito que vocês parassem um pouquinho agora e a gente... Você que está assistindo agora, a gente vai sair um pouquinho do condomínio. Já daqui a pouco a gente volta. O motivo do casal, né? E queria que vocês contassem um pouquinho da história, né, do Pietro, né, de como isso se aplica à vida de vocês. É uma história linda, mas eu vou deixar para vocês contarem. Temos quanto tempo? À vontade. Fazer um podcast. Tem tempo. É um podcast novo. É um podcast. É um podcast. Faz um corte, Marlon. Um podcast especial para a história do Pietro, porque é linda mesmo, né, amor? Isso. Bom, nós temos 2 filhos maravilhosos, né? Os 2 nos dão muitas alegrias e sempre trouxeram, né, assim, muitas situações... de emoção e tudo, mas o Pietro realmente tem uma história especial de espiritualidade mesmo, né? Que foi a cura dele. Na verdade, o Pietro, quando ele nasceu, com 2 meses de idade, ele teve uma intercorrência muito grave, ele não estava produzindo os hormônios vitais. E não tinha diagnóstico conclusivo. A gente tinha que entrar com uma medicação e tratar ele, talvez, para o resto da vida, assim. Só que o Pietro, ele é muito espiritualizado. Ele, inclusive, tem esse nome Pietro em homenagem a um momento que eu e o Ri vivemos. Por ser arquiteta, eu sempre costumava ir anualmente para a Itália, em Milão, que tem a Feira de Milão, né? Gosto de acompanhar as novidades, tendências. E numa dessas viagens, o Ri me acompanhou e a gente foi para Roma e viu a audiência do Papa Francisco. Somos católicos, então para a gente também tinha uma importância muito grande, né? E a gente viu o Papa Francisco abençoando um bebezinho bem do nosso lado, assim. Ele fez um sinal pro casal que estava do lado, pegou o bebezinho, abençoou. E foi um momento tão lindo, tão emocionante, que a gente combinou que quando, né, se desse tudo certo, quando a gente tivesse um filho, se fosse menino, a gente ia botar o nome de Pietro, em homenagem àquele momento, por causa da Basílica de São Pietro, que é onde a gente estava. E aí nasceu Pietro,
Um menino, Pietro e tal, e a gente vivendo todo aquele momento de angústia, sem saber se ia ter cura, sem saber se ia, né, que tratamento que ia ser, como que aquilo ia evoluir, e realmente ele chegou no hospital, assim, quase chocado. O médico olhou pra gente e falou, vocês podem comemorar aniversário 2 vezes, porque o Pietro nasceu de novo nessa noite, a gente teve que praticamente reanimar ele. Porque ele tava quase tendo uma parada cardíaca naquele dia, assim. Então foi um dia bem decisivo, importante pra gente. E a partir dali a gente começou um processo de fé muito grande, de acreditar que ele ia sair, né, daquela situação. E aí nós conversamos e falamos, nossa, vamos escrever a nossa história pro Vaticano e vamos pedir uma bênção especial pro Pietro, né? A gente viu aquele bebê sendo abençoado, por que não, né? E aí escrevemos toda a história dele, contamos a homenagem do nome, né? Contamos toda a situação que ele estava passando. E coincidência ou não, eu também faço design de peças. E eu tinha feito, né, produtos, peças, né? Eu tinha feito uma mesa, chamada Mesa Lustro. E essa mesa tinha sido convidada para participar de uma mostra numa galeria em Roma. E eu tinha assinado o contrato antes de saber que estava grávida ainda. E o Pietro estaria com 6 meses de idade. E a gente já estava com as passagens prontas para ir. E ele passou por tudo isso, não vamos mais poder, né? Pensei. E aí eu falei com o médico assim, não, Fran, se tu não viajar com ele, tu não vai viajar nunca mais na tua vida. Porque isso é uma condição que pode ser pro resto da vida, vai ter que levar medicação, uma carta de urgência escrito em todas as línguas, qual o procedimento que o médico tem que fazer, caso ele tenha outra crise adrenal, que foi o que ele teve, né? Então a gente decidiu que iríamos com ele e tínhamos mandado a história já, a carta, e não tínhamos tido retorno nenhum. Quando a gente estava lá já, faltava tipo uns 4 dias pra gente chegar em Roma, a gente tinha ido para Portugal, porque falava, né, parte técnica da língua, a gente achou que se tivesse uma intercorrência, pelo menos a gente estava num país que fala melhor a língua. Recebemos uma mensagem perguntando em italiano, perguntando onde era o nosso hotel e qual era a data exata que a gente estaria lá. E aí quando a gente chegou no hotel, o pessoal da recepção falou, tem uma encomenda para vocês no quarto. E aí, quando a gente abriu a porta, tinha um envelope, assim, um brasão do Vaticano e uns ingressos especiais para uma bênção especial do Papa Francisco. Então, quando a gente foi na audiência do Papa, a gente se deparou com o Papa. A gente achou até que o Papa ia chegar no final da missa, no altar, ia abençoar, assim, todos. A gente ficou num lugar reservado, tinham 30 famílias, mais ou menos, todas com crianças especiais. Dava para ver que tinham crianças com uma necessidade de bênção de saúde, o Pietro se encaixou ali, e a gente achou que seria isso, mas não, o Papa Francisco desceu do altar e conversou com cada família individualmente, pegou o Pietro no colo, conversou, perguntou qual era a condição dele, né, de saúde, abençoou. Então foi assim, um momento que a gente proporcionou para o nosso filho histórico, né, muito emocionante, mas o mais emocionante foi quando a gente voltou. Que o Pietro se submetia a exame praticamente mensal para ver como é que estava a hipófise, que era a glândula que não estava produzindo hormônio. E quando a gente retornou, a gente fez o exame novamente e detectou que a hipófise estava produzindo hormônio. Olha, me arrepiei todo, coisa linda. Então a gente entendeu que recebeu realmente uma grande graça, uma bênção, enfim. A e aí. fé é incrível, né? Exatamente, a fé. Não tenho dúvidas disso. E aí a gente começou a desmamar a medicação. O médico foi, né, prudente, foi retirando a medicação mês a mês. 2 anos para retirar a medicação total, né? Porque o risco era muito grande. E com 2 anos de idade ele foi considerado curado. Hoje ele tá com 5, vai fazer 6 em outubro. E ele nasceu dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Esse menino nasceu para mudar o mundo. Ele é iluminado. Ele é iluminado. Maravilha, que história linda. E aí a gente recebeu realmente, né, essa grande graça, tudo. E ele foi considerado curado e até hoje nunca mais teve nada, graças a Deus. Mas aí a história não para por aí, né? E é onde eu comecei o nosso podcast falando que tem muita nossa presença de amizade e voluntariado, né? E muita parceria, né? Muita parceria. Então, e nisso, a gente sempre quis retribuir essa graça, essa cura, que realmente, quando o doutor Genuí fez, não sei o que aconteceu, eu lembro muito bem essa consulta, né? Não tô entendendo com os resultados dos exames, eu bati na mesa e falei assim, eu sei, doutor, cura, milagre. Enfim, né? Sim. Nesse momento a gente toma posse, né? É isso aí. E nisso a gente começou um processo, e a Fran, como vivenciou isso,
E eu vou deixar porque, cara, isso é uma história de mãe. É mãe, né? Acho que isso... E a história é muito mais longa, tá? Tô dando uma resumida, assim, porque tem muitas coisas que encaixam espiritualmente e tudo. Mas tem como a pessoa saber a história mais a fundo e mais completa. Tu vai falar isso depois. Isso. Vai, finaliza isso. Vai. Então, aí, como eu vivi, né, a gente ficou, acho que umas 3 semanas na UTI, mais ou menos. A gente saiu na véspera do Natal, a gente recebeu alta na véspera do Natal. Então, foi o Natal mais significativo, né, da nossa vida. Foi realmente o renascimento. A gente quer o nascimento do menino Jesus e o renascimento do nosso menino, assim, né. Então, eu vivi muito dentro da UTI, eu tinha que dar mamar, então eu tava praticamente 24 horas ali, né. Eu digo 23 horas porque tinha troca do plantão e eu tinha que sair 1 hora pra tomar um banho, chorar e voltar, porque lá dentro eu dizia que eu não chorava. Não podia chorar, né? Não, eu tinha que ser forte pra ele, né? Sim. E nos primeiros momentos ali, como ele tava muito assim, não sabia se ia sobreviver, então eu tava só olhares pra ele. Depois que a gente viu que ele tava se adaptando à medicação e tava fluindo, eu comecei a olhar pro lado. E eu vi realidades muito difíceis, muito piores que a minha. Tipo, eu vi várias famílias, assim, várias mães com seus filhos há meses dentro da UTI daquele hospital. Então, tinha criança que estava passando pela 9ª cirurgia, mãe morando lá dentro. E vindo do interior do estado, a gente, graças a Deus, tem condições... Estávamos ali no hospital infantil porque é referência, mas teríamos condições de estar no hospital particular, né? Mas muitas mães ali não têm. Né, então estão ali sem condição financeira, né, de alugar um lugar para tomar um banho ou não tem familiar porque é do interior do estado. Então a gente começou a observar a realidade, eu comecei a observar, né, a realidade daquelas mães ali, para onde que elas iam, o que elas faziam, e aí eu percebi que elas estavam utilizando um espaço do hospital para poder tomar um banho, trocar de roupa, que era tipo insalubre. Eu fui, só pra ter uma ideia, eu abri a porta do vestiário onde elas trocavam né, se arrumavam e tal, e saiu um morcego do teto. Meu Deus. Eu falei, Jesus. Misericórdia. Eu falei, não, precisamos revitalizar isso. Botei na minha cabeça, eu sou arquiteta, pô, faço casa-cor, consigo juntar um monte de parceiros, por que não vou juntar um monte de parceiros, fazer um vestiário e presentear o hospital como forma de agradecimento por toda a cura que a gente viveu e tal. Então a gente... fui dedicada a isso, né? Então, nos primeiros contatos que a gente fez com o hospital, era para doar esse projeto, realmente foi feito o projeto, consegui toda a equipe, várias empresas se prontificaram a ajudar e tal, e quando a gente foi começar a obra, veio a pandemia. Não era para ser, né? E veio a pandemia, lockdown, não podíamos mais fazer nenhuma obra e tal, então a gente segurou o projeto e começou a amadurecer mais. O que a gente pode fazer? Porque aí, quando a gente retomou o projeto para executar, algumas empresas já não estavam mais dispostas a ajudar. Porque viveram realmente uma crise ali na pandemia, né? Então, algumas não. A gente está demorando mais de 90 dias para entregar um produto. A gente não tem condições de fazer essa entrega. Então, a gente começou, então não dá para contar com os parceiros. A gente precisa de dinheiro, né? Então, vamos ter que conseguir agora verba para isso. E aí foi onde entrou o Rico, a experiência que ele tem no voluntariado, já de... fazer algumas festas beneficentes. Ele sempre acompanhou a festa da Benefest, que é do Padre Wilson Gros, né? Ele tem um grupo que cuida do Bar da Caipirinha, então já é voluntário da festa há muito tempo, e nos últimos anos ele veio ainda mais atuante nessa festa. E ele comentou, por que a gente não faz uma festa, né, beneficente para arrecadar e tal? A gente falou, mas como que nós vamos fazer nós vamos arrecadar a bilheteria e vai pagar a festa, né? Então não vai adiantar nada. Eu disse, não, então vamos... Aí foi evoluindo, até que a gente convidou o Rafa também. Rafa, o que tu acha, meu irmão, né? Rafael Faraco, jornalista, né? Tem bastante contato, uma presença, né, vamos dizer assim, de credibilidade, Sim. Né, para poder convidar as pessoas, né, imagina uma pessoa que está à frente aí de um dos jornais mais importantes, não vai entrar num projeto furado, né, então a gente vamos trazer ele para o projeto, e ele na hora, não, vamos fazer, super topou, e aí nos unimos nós 3, idealizamos essa festa que é o Parque do Bem, que é uma festa beneficente, e o nosso intuito era fazer toda voltada para criança, então os pais levam suas crianças, compram a bilheteria, participam de um dia super divertido, né, de atrações, brincadeiras, brinquedos infláveis, shows, era um dia todo voltado para criança, a alimentação, ou a parte da alimentação também iria para o projeto, e a gente foi evoluindo nessa festa, e recebemos no primeiro ano, que foi 2022, né, recebemos, os ingressos esgotaram 2 dias antes da festa, e recebemos
mais de 800 pessoas. Assim, foi um super sucesso, nos impressionou muito, porque a festa a gente fez em um mês. A gente, vamos fazer. Tiramos do papel. Foi coisa assim de um mês, vários imprevistos durante, a gente achou até que não ia sair no final. Até a chuva deu uma trégua, que era a semana de chuva intensa, assim, naquele dia não choveu. E a gente conseguiu receber e ter uma bilheteria bem bacana, mas o grande ponto foi realmente a gente conseguir apresentar esse projeto para várias empresas e conseguir também sinalização dessas grandes empresas que pudessem nos dar aportes maiores para a gente viabilizar uma reforma maior ainda. Não seria mais um vestiário, seria o ambulatório do Hospital Infantil, que tem 1.300 metros quadrados e recebe de 8 a 10 mil crianças do estado inteiro por mês. Então a gente deu um passo bem grande, né? Fomos bem ousados, corajosos, em pegar esse projeto. E a gente fez todo o projeto, apresentou, inclusive no próximo Parque do Bem, a gente apresentou esse projeto. E claro que para dar andamento nele, acho que vai levar bastante tempo, porque são muitos detalhamentos, são muitas empresas envolvidas, o aporte financeiro realmente é muito grande, a gente ainda não conseguiu tudo, mas estamos no caminho do Parque do Bem 1. Isso. E aí o sucesso foi tão grande que resolvemos fazer o Parque do Bem 2, com outro objetivo, que é um espaço Kids, dentro do hospital ainda, destinado para umas crianças que fazem cirurgia e precisam ficar esperando nos leitos para receber alta. Elas não têm um espaço para se divertir, para se distrair, elas ficam presas num quarto, assim. Então a gente está disponibilizando esse espaço. Esse a gente pretende já iniciar agora esse mês a obra. E vamos pro Parque do Bem 3. Dia 12 de outubro, dia das crianças. 2024. Já agendem aí, então. E dia do aniversário do Pietro. Coincidências ou não, né? Meu Deus. E seguimos aí agora, e viramos Parabéns. Instituto Parque do Bem. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi essa história e eu sempre me impressiono. Não, mas é uma bela história, lindíssima. Parabéns pela iniciativa de vocês aí, que é sensacional. É verdade. Como eu disse, a gente ia dar uma pausa temporária na questão do condomínio, mas querendo ou não, as histórias se misturam, porque quando você para pensar num condomínio, você está pensando numa comunidade. E pensar num hospital e trazer alternativas como essas que vocês estão trazendo, também é pensar na comunidade, na coletividade de modo geral. Então, eu só sinto orgulho de ser amigo de vocês. Obrigado. Bom, e aí, só para concluir, a Fran mencionou, mas nos tornamos instituto, então siga lá, então, o Parque do Bem, né, no Instagram, fazer o jabá, já que pode, né? É o Instituto Parque do Bem, então a gente tem estatuto, a gente tá lá, a gente tem o nosso CNPJ. É o nosso condomínio, né? O condomínio da nossa família. É a mesma estrutura, né? Uma estrutura muito parecida, que tem assembleias anuais, prestação de contas, então tudo isso, até com a expertise minha de condomínio, essa parte burocrática somou muito, exato. Então a gente está aí para o Parque do Bem em 2024, né? Com um projeto bacana. Já começou, né? O planejamento. A movimentação. E aí é só... o nosso Parque do Bem 1 foi na Alameda Casa Rosa, a gente colocou 800 pessoas. O segundo, que foi o ano passado, 1.300 pessoas na ACM, Associação dos Médicos. E esse ano, novamente, a gente vai fazer dia 12 de outubro, na ACM, e aí nossa bilheteria a gente tá ali entre 1.300 e 1.500 pessoas. Olha aí, vai ser um sucesso, com certeza. Você que tá assistindo aí o Pod Vizinho, chegou até aqui, até essa história, tá acompanhando tudo, você não pode deixar de apoiar esse projeto. E o que eu ia falar, né, é justamente sobre isso. Na hora que eu falei o bom ali, é porque se você quiser conhecer mais detalhes, a história mais detalhada, quiser saber mais curiosidades e tal, além de deixar aqui, né, o seu like, seu comentário aqui nesse vídeo, que eles vão estar participando e respondendo também, você pode seguir lá o Parque do Bem no Instagram, e lá tem um vídeo da Fran falando, tem foto das festas, e tem a história completa lá. Acho que tem a foto até do Papa, não tem? Tu botou lá? Foto do Papa lá. Tem dá pra ver a foto da bênção do Papa lá, é muito legal. Feito com 6 meses, certo? Pequenininho. Bom, partindo para o encerramento já. Bom, o que vocês têm planejado, pensado assim? Queria que tu, por gentileza, explicasse pro pessoal por que tem 2 Fs na foto. Ele não esqueceu, ele não esqueceu. A história foi tão boa que eu já não lembrava mais dos 2 F. E o que a Forma tá planejando? Para onde que vocês estão indo? Né? O pessoal entender por que vocês estão aqui, o que vocês têm a somar, quanto empresa, né? E a Francine Fará com a arquitetura, para onde está indo? O que tem para somar no mercado condominial? Tá com vocês.
Então, Lucas, Namir e o pessoal que está nos assistindo, com a frente de um condomínio grande, a gente acaba tendo algumas vivências, né? Muitas delas positivas e algumas negativas, né? E a gente acaba criando algumas cascas, né? E com a Fran, com a expertise dela, surgiu uma oportunidade de a gente montar uma empresa de restauração predial. E aí a gente pensou, um nome, o que seria, né? Tem uma forma diferente de fazer as coisas, que a gente vê mais do mesmo. Aí empresas que começam e aí prometem mundos e fundos, não cumprem, ou querem superfaturar, ou passar perna, ou não vende uma coisa, não entrega, e aí a gente, não, vou fazer o básico bem feito. Não existe moda. Se existe um laudo do engenheiro, vamos seguir o laudo, vamos fazer o que está lá nas NBRs. Tá tudo escrito, não tem como inventar. E aí a gente trouxe a forma soluções prediais. E aí e desde o início eu sempre falei que existe uma gratidão muito grande pela Fran. E aí uma forma de homenagear ela, os 2 FF, é pelo Francine Faraco. Foi uma homenagem! Então, a forma ela vem com o intuito de um olhar diferente para a área condominial, com um olhar de síndico. Então, muitas coisas eu quero facilitar a vida do síndico. Às vezes é muito básico, às vezes. Eu falei ontem para uma consultora condominial, é muito simples tu ajudar muito a questão da gestão. Eu tenho a pasta no Drive e eu tenho uma pastinha chamada área do cliente, na própria pasta do cliente, que lá eu coloco, já tem as CNDs, já tem todas as informações, o orçamento que eu mandei para ele, o funcionário, cronograma, avisos para ele editar, que eu deixo pronto para ele fazer. Então ele já linko com o e-mail dele, já tá tudo na mão dele. Eu nem preciso ficar me pedindo, Richard, manda a CND que o conselho tá pedindo, manda o contrato. Não, tá tudo lá já pré-definido. Que eu sei que era tu ficar atrás do fornecedor. Usando a tua dor pra... Exatamente. E eu sempre comento lá no Plaza também a mesma coisa assim. É o crime perfeito que o prestador, né, nós, os administradores, a gente tem que entrar e sair sem ninguém, o morador nos perceber. Então é isso que eu digo para nossa equipe hoje, a engenharia, os nossos colaboradores que estão lá na obra. Gente, tom de voz baixo, sem palavrão, deixa limpo, não deixa rastro, faz a coisa organizada para evitar problema. Se a gente é notado, alguma coisa não tá certa. Ele tem que estar tudo funcionando e tem que estar limpo e organizado. E isso é uma coisa que eu vivenciei isso no Plaza Mediterrâneo, que eu ficava, será que eu sou... E aí eu falava para os prestadores, será que eu sou muito chato, cara? Não, Richard, não é chato, é exigente. Eles mudavam essa mentalidade. Sim. E aí a gente traz a forma, é uma nova forma de trazer um conceito. Cara, parabéns. É isso que a gente tá precisando no mercado. Obrigado. Parabéns. Dá licença minha mão aí, Marlon. Vai passar pra câmera principal. Parabéns, a gente tá precisando de empresa assim no mercado. Pra isso que a gente nasceu, pra trazer esses caras pra cá, né? Obrigado, Namiri. Porque é uma preocupação minha. Você imagina o meu desespero de chegar num condomínio, e aí o condomínio no qual eu assessoro mensalmente. E aí eu lá, por ocasião, estar no condomínio, eles estavam fazendo manutenção e a pessoa descendo no balancinho e a corda amarrada na escada de incêndio do condomínio. Eu entrei e fiz assim, meu Deus do céu. Socorro. A gente vê coisa, né? A gente vê... Então, assim, cara, e principalmente na questão trabalhista, tá? São poucas pessoas, e eu imagino que você tem esse cuidado, e se não tiver, pesquisa e coloca no teu curso, mas eu imagino que esteja... que a gente tem umas relações jurídicas muito instáveis dentro da... Eu entendo o empresário, como já me relataram, olha, é difícil mão de obra, as pessoas não querem carteira assinada, todo mundo quer trabalhar por mês, sob demanda e tal. Sim. Mas o risco é muito grande e a gente precisa achar uma fórmula para resolver esse problema. Correr, e a gente precisa entender, contratar uns psicólogos, algumas coisas assim, para entender por que o peão gosta de trabalhar de sandália de dedo. Isso é muito pior, né? Sem capacete, tudo que não deve. Então, olha, esse é o eu básico. conto na minha mão e acho que ainda sobra dedo de empresas que estão capacitadas. Tem muitas empresas 100% que estejam adequadas para trabalhar com condomínios. E eu acho que vocês estão na direção certa. E aí a Fran vem muito agregar nisso, né? E eu acho que a cidade de Florianópolis, a grande Florianópolis, está precisando
dessa modernização, e a Fran vem com essa expertise com a forma, a Francine Faraco Arquitetura, ela vem trazer isso. São as parcerias, a forma e a Francine Faraco Arquitetura, né? Eu acho tão bonitinho ele te vendendo. É legal, né? E a homenagem foi uma surpresa, né? Tu também não sabia? Ele veio com essa surpresa. Eu realmente não sabia. Eu perguntei nos bastidores. E olha que eu sou amigo. Achava que era, né? Ele se inspirou no meu FF, a forma. Que, na verdade, o FF a gente vem usando como assinatura Francine Faraco, né? Design de peças, eu também uso muito o F do Estúdio F, né? Falo dentro do segmento do escritório, tem o Estúdio F, que faz as peças, como a mesa lustro, né? Dentro dessa área condominial, até falando um pouquinho agora, puxando aqui o meu jabá. Isso aí. Dentro da área condominial, eu acho que é bem importante realmente ter um profissional. Eu comecei a me aperfeiçoar um pouco mais, né, nesse segmento, até por incentivo do RI, de acompanhar ele em algumas reuniões, né? Reuniões de síndicos, a CIF e tal. Então, volta e meia tem algum evento, alguma coisa. Fran, vamos comigo, né? Quando a gente consegue ter aí uma rede de apoio para os pequenos, a gente procura aí os dois, e eu comecei daí a ter mais contato com a realidade, com o que o mercado está pedindo. A questão de fachadas, às vezes muitos síndicos, as pessoas não dão muito valor ou atenção para a fachada, e é super importante, inclusive, para ter um skyline perfeito da cidade. É uma coisa que é um benefício para a cidade, né? Tu ter um retrofit, fazer um retrofit da fachada, fazer um estudo mais aprimorado, né, para esse segmento. Às vezes as pessoas não dão muito valor, porque pensam muito no interior, mas o externo também eu acho que deve a sua atenção, sabe? E é uma questão para a própria cidade mesmo, valorização da cidade, do turismo, tudo, acho que envolve tudo, sabe? Então, bastante importante essa parte condominial. Além disso, claro, o meu escritório continua atendendo, né, normalmente com a parte de projetos arquitetônicos, projetos de interiores. Até para os condôminos também, né? Exatamente, para os apartamentos, para a parte de interiores de apartamentos, na verdade, anos e anos aí, né, de experiência. A gente procura fazer um trabalho, até quando tu falas muito cuidado com a pessoa, eu sei que existem profissionais, né, cada um trabalha do seu jeito, mas se tu olhar o meu portfólio, tu não consegue identificar esse projeto da Francine Faraco, de certeza, porque eu não atendo a minha necessidade, eu atendo a necessidade do cliente. Sim. E eu procuro extrair dele o estilo e o gosto dele, assim. Eu me lembro de um projeto que você fez. Uma forma, né? Porque a gente sabe que tem alguns profissionais, né? Não tô criticando, porque eu acho que cada um tem a sua leitura. Né? Eu acho que, se eu falar uma besteira, você pode me corrigir, mas eu acho que deve ter alguma estética meio padrãozão que agrada 80%, né? Não, e tem... isso que eu ia falar. Eu lembro de um projeto todo em preto e branco que você fez. Comentei sobre essa história. Que teve uma cliente minha que foi um desafio, né? Que ela falou que era o meu projeto todo preto e branco. Daí eu falei, nossa, mas que frieza. E agora? E agora? Como é que eu vou fazer um projeto todo preto e branco? E aí vem aquela de tu também saber lidar com o gosto do cliente, porque é claro que assim, era o gosto dele, ele queria preto e branco, ok. Só que eu precisava que aquele projeto também ficasse aconchegante e que ela se sentisse, porque talvez ela tivesse essa leitura, mas na hora que ela estivesse morando ali, ela não fosse ter a sensação de aconchego num ambiente preto e branco, né? Então, ali foi o domínio de trabalhar as variações do preto, que daí tu pode ir num preto mais claro, até um preto mais escuro, um cinza chumbo, que é quase preto, e evoluir para um nude, para um branco off-white, né? E aí a gente consegue trazer essas linhas, essas tonalidades com mais aconchego e tudo mais, né? Então, assim, sempre pensar realmente com o olhar do cliente. Mostra, por que eu faço mostra? Adorava fazer mostra, claro que é uma divulgação do meu trabalho, mas era também para atender o meu desejo pessoal. Na mostra, eu faço um projeto para mim. Eu sou a minha cliente. Claro que se a gente está com o objetivo de atrair um grande público, tu vai pensar num projeto que vai ter um olhar para um público, né? Uhum. Mas eu fiz tantas mostras que no final eu já estava fazendo a mostra para fazer um ambiente que era do meu agrado, que era como se eu estivesse fazendo para mim mesma. Porque para o cliente eu procuro fazer o que ele quer, ele vai morar, né? Então a gente continua trabalhando assim com essa identidade. Me convidou para ir no lançamento de um showroom que ela fez, daí eu cheguei lá, fui sentar num sofá lá, e aí eu olhei pra etiqueta pra ver o preço do sofá. Quando eu vi o preço do sofá, meu irmão, eu levantei na hora. Eu teria que trabalhar 3 gerações para pagar aquele sofá lá. Mas aí a gente também tem esse cuidado de conversar com o cliente, lindo, e saber, né, até onde ele vai investir. Caber no bolso. Claro, cada um com a sua realidade, cada um com o seu, né? E na parte eu queria morar naquele showroom.
E na árvore. Linda. Iluminada. Até a árvore foi em design, porque daí a gente Caraca. tem que pensar no todo, né? De pensar, eu posso fazer Uma um árvore assim design de uma folha, peça. sem folhas, né? Toda seca, com lâmpadas amarelas. Cara, Bonito. Tá no E foi Instagram lá. tudo criado. vai lá, tem que ver. Tá no Instagram Tem que Fran acessar Faraco. Instagram Fran Faraco, você acha lá a árvore na loja. Ó, vamos E- aproveitar aqui, tem @franfaraco, se Isso. quiser conhecer mais do trabalho da Fran. @F Forma Predial, para Isso, conhecer forma. mais da forma. Ripassos, para conhecer mais do Ri. E tem também a Faraco Passos, né? Família Faraco. Ah, esse é mais... Esse é bem pessoal. Desculpa. Não tem problema. Parque do Bem. E o Parque do Bem. Parque do Bem. Ou seja, são muitos Instagrams. São muitos Tá bom. Instagrams, nem sabe quanto. Mas, o principal, Fran Faraco, você acompanha todo o trabalho da Fran lá. F Forma Predial, você acompanha o trabalho do Ri. Beleza? Richardson, desculpa. É. Opa, Ô, Lucas, é que eu me empolguei. Escapou. eu queria aproveitar só a oportunidade de fazer um convite aí pro pessoal, que na parte de design de peças, eu fui convidada. Aquela mesa lustre que tá viajando o mundo todo vai estar aqui em Floripa novamente. Uau! Numa exposição Mulheres à Beira de um Ataque de Artes. São várias mulheres reunidas de vários segmentos, vão ter muita coisa bacana, tem artistas, enfim, tem muita mulher criativa nesse projeto. Curadoria da Regina Nobrez, vai ser no Museu Catarinense. Uhum. Então vai ficar o mês todo lá, vai começar agora a partir de junho, e vai ficar o mês todo lá, várias obras de artes, várias mulheres levando seus... Quando eu digo que a Suas gente não artes. traz qualquer pessoa. E a mesa lustre vai estar Vai ter lá. parte 2, parte 3. Vamos fazer só com a Fran, depois só com a... Entendeu? Depois só Não, falar isso, da empresa, isso depois aí só já falar tá do combinado, né? instituto. Opa, Isso aí já ficou disposição. combinado nos bastidores que vai precisar voltar só a Fran pra gente aprofundar mais em projetos e tal. Mas claro, hoje o amor está... Hoje é o- Como que é? E Love's in the air, everywhere, look around. Tu vai Acho que é isso, vai eu não cantar dia 12 de junho, tu vai tá onde? Vou cantar aqui barzinho, né? E feliz dia dos namorados, beijem muito. Amem bastante. Temos? Fechou? Temos mais um. É isso aí. Pessoal, quero agradecer você que chegou até o final desse episódio. Estamos aí no nosso 11º episódio, novamente com o patrocínio da Penteado Jacob Advogados. Também temos o patrocínio da Casa do Síndico. E temos 2 novas empresas aqui conosco. Olha, estamos crescendo. Temos conosco agora a Ingetec. Muito obrigado ao pessoal da Ingetec que tem acreditado nesse projeto. E também o pessoal da Mr. Fogo, né? O Janquiel já esteve aqui conosco como convidado e agora é nosso apoiador, nosso patrocinador. Mais uma vez agradecer aqui ao Estúdio 311, ao Marlon, a Duda, toda a produção. Sou Lucas Carminati e até a próxima. Valeu, tchau! Tchau. Valeu.